Surgiu de uma necessidade, primeiro, porque nós começámos este projeto com um conjunto muito grande de atividades que se estenderam ao longo de uma temporada inteira, e que no fundo nos serviram como um processo de pesquisa e de enfim, de encontros muito diversos e de naturezas muito diferentes com adolescentes e com material, se não adolescente, pelo menos material criado nessa fase da vida, na adolescência. E para esse processo nós precisávamos de um título. E andámos às voltas à procura desse nome, e queríamos alguma coisa que de alguma forma traduzisse a instabilidade da adolescência, traduzisse esse caráter assim mais volátil, mais incerto, e às tantas surgiu-nos Montanha Russa como um bom símbolo para falar da adolescência. E depois aconteceu que começámos a achar que era um título tão bom que, enfim, que o assumimos para o espetáculo também, mas quando começámos realmente assim a mergulhar nesse material todo e começámos a escrever o texto do espetáculo, decidimos que Montanha Russa devia ser mais do que apenas um símbolo e mais do que uma imagem sobre a adolescência, deveria mesmo ser um objeto concreto do texto, literal, da narrativa. E portanto começámos mesmo a ancorar a história do espetáculo, a narrativa, na ideia da montanha russa. Portanto, a montanha russa é um elemento, é uma personagem muito importante nas 4 histórias que no fundo acompanham o tempo do espetáculo, que assentam nos princípios dos vários diários que recebemos, e a montanha russa está presente de uma forma simbólica, mas também de uma forma concreta e literal. Foi muito bom, foi muito importante, porque eu e o Miguel já não somos adolescentes e todas as viagens que fizemos à nossa adolescência vinham minadas pelo olhar dos adultos que nós já somos. Portanto, de repente, parecia-nos sempre um mergulho exterior na adolescência, e esse contacto com os adolescentes foi incrível, porque por um lado há um estar, há uma vibração, há uma energia que nós reconhecemos como pertencente a essa fase da vida e que nós partilhamos imediatamente. Portanto, é muito fácil viajar à nossa própria adolescência estando com adolescentes, porque reconhecemos, sei lá, nos gestos, numa certa impaciência, num modo de estar muito particular, coisas que pertenceram também à nossa adolescência, mas por outro lado também foi muito importante para perceber melhor o que é ser adolescente hoje em dia, porque não é exatamente a mesma coisa do que foi para nós. E também para nos afastarmos daquilo que são os preconceitos e as ideias feitas com que partimos quando falamos em adolescência. É sempre uma coisa muito importante para nós quando fazemos um projeto, quando decidimos criar um espetáculo sobre um tema tão, às vezes tão abrangente ou tão e ao mesmo tempo tão particular, como é o caso. Gostamos sempre de tentar desfazer ao máximo aquilo que são os preconceitos e as ideias feitas e imediatas que surgem quando se fala desse mesmo tema. E neste caso era particularmente frágil nesse aspecto, porque quer dizer, todos nós pensamos em adolescência e há uma série de ideias já pré-concebidas, de clichês, como os próprios gostam muito de dizer, que toda a gente tem e desenvolve naturalmente sobre a adolescência, sobre os adolescentes. E portanto para nós era muito importante aproximarmos mesmo para podermos também desfazer esses preconceitos e encontrar uma verdade nessa forma de estar e nessa forma de olhar muito pessoal também para a adolescência. Nós começámos por um apelo que fizemos para a recolha de diários, diários de adolescentes escritos agora, mas também escritos noutros tempos, noutras épocas, pela mão de um adolescente, portanto alguém que tivesse entre os 13 e os 19 anos.
E quando recebemos esses diários, percebemos que havia assim uma série de questões que tinham a ver, por um lado, com a construção de um olhar sobre si próprio, com a ideia de identidade, portanto uma coisa de autorreflexão, e ao mesmo tempo uma série de questões sobre a forma como esses adolescentes se queriam inserir no mundo, portanto, com quem é que eles gostavam de estar, de ser vistos, que grupos eles queriam acompanhar, onde é que eles queriam pertencer, as coisas que tinham para dizer, a sua situação relativamente aos mais velhos, aos pais, aos avós, portanto, à família mais próxima e mais direta. E essas questões, não é, de posição e de olhar sobre si e sobre os outros foram sim as primeiras em que pegámos, mas depois explorámos uma série de outras questões, quer através de oficinas que fizemos nas férias da também Páscoa. Nos levantaram questões diferentes, no fundo cada atividade também nos foi levantando e foi trazendo ao de cima questões muito diferentes, porque enquanto atividade diferente também propunha um tipo de relação, enfim, do grupo de adolescentes participante completamente diferente com o próprio tema. Por exemplo, pensando nas oficinas, de repente o olhar sobre si próprio, o trabalho sobre o eu, que ficou muito presente em oficinas como a oficina de ilustração, em que houve um trabalho muito centrado nessa ideia do autorretrato e da criação de personagens de banda desenhada que partiam do próprio. Isso trouxe-nos imensas descobertas também da forma como eles se relacionavam com essa ideia de olharem para si próprios, ou mesmo na oficina de escrita com o Afonso Cruz também ficou muito presente, porque trabalhávamos muito sobre a ideia de diário, essa relação. No caso das oficinas de composição musical e de escrita de letra com a Capicua e o Pedro Geraldes, no fundo era outro tipo de questões se calhar mais de relação com o mundo à volta, porque havia canções com um caráter político mais forte. Havia também a identificação com estilos musicais. Sim. Do que é que eu gosto e o que é que eu quero cantar. Sim, a identificação também de grupos sociais, não é? Quando se falava grupos sociais ou de tribos, quando se fala no hip hop, ou quando se fala no rap, ou quando na primeira oficina, por exemplo, tínhamos apenas um grupo de raparigas e de repente tornou-se evidente para elas que tinha que haver pelo menos um tema musical sobre a condição feminina. E, portanto, tudo isso são também formas de nós olharmos para a adolescência através das suas decisões e das formas como eles querem trabalhar. Fizemos confessionários também, que no fundo eram pequenos momentos de intimidade, sim, em que chamávamos um adolescente à vez para, aqui no teatro, ir connosco a uma pequena sala com um espelho. E lá tínhamos uma câmara de filmar e colocávamos uma série de questões que deveriam ser respondidas por cada um olhando para o espelho. Questões essas que tinham a ver com a adolescência, com gostos musicais, com preferências, com objetivos, com sonhos. E aí era muito interessante perceber, assim, no imediato, a forma como eles se relacionavam com o espelho, portanto também aí mais uma vez a autoimagem, assim, no mais imediato, e depois a forma como eles se relacionavam e se relacionam com a ideia da adolescência, com os seus gostos, com as suas opções, com as suas expectativas em relação ao futuro também. Depois fizemos ainda as palestras também, que foram momentos em que desafiámos um especialista numa determinada área, como o caso do professor Daniel Sampaio, o professor Filipe Reis, que é antropólogo e que falou precisamente sobre uma ideia de relação com a tecnologia, no fundo, como a tecnologia altera ou não as relações sociais.
Exato. e as sociedades no seu todo. E depois refletimos também com dois conjuntos de artistas, que foram a Ana Borralho e o João Galante, numa palestra aqui no Dona Maria, e depois com a Capicua numa palestra no São João, no Porto, sobre esta ideia de pertença a um grupo, a uma tribo, a uma família. E portanto aí também foram espaços, de repente, para pormos um grupo de adolescentes a pensar sobre um tema específico da sua condição e pô-lo em confronto e em relação com um especialista numa determinada matéria, portanto com um olhar muito mais maduro, mas também um olhar muito mais distanciado, mais científico em alguns casos, um olhar, enfim, mais estudado sobre uma matéria que para eles é uma matéria muito vivida, muito à flor da pele. Portanto, no fundo, as questões foram imensas que se foram levantando. Uma coisa que para nós ficou claro foi que havia dois tipos de olhar e de posicionamento face à adolescência. Aqueles que, de uma forma assim generalizada, diziam que a adolescência era um espaço maravilhoso, que tinha que ser vivido intensamente, portanto, o espaço das experiências todas e da velocidade. Esses normalmente diziam que o seu filme preferido, ou o filme que melhor retrata a adolescência, é o Velocidade Furiosa, ou alguma coisa do género, portanto, assim, com uma ideia de fulgor. E depois a outra escola de pensamento, os que defendem que é o pior momento da vida e é uma fase em que se quer desaparecer e saltar o mais depressa possível, e esses muitas vezes nomeavam como filme da sua vida o Titanic, ou como música uma canção, uma balada da Adele, ou enfim, alguma coisa que exprimisse mesmo essa ideia de tristeza e de depressão. As reações foram muito boas e muito importantes para nós, porque nos permitiram ir partilhando várias fases do projeto com eles, do projeto e do processo, agora mais de montagem do próprio espetáculo, e porque nos dão sempre a ver aquilo que nós estamos a fazer através do olhar de adolescentes. Embora o espetáculo não se destine apenas a adolescentes, para nós é interessante. Era muito interessante ter esse olhar preciso, porque sim, estamos a trabalhar para todo o público, essa é a premissa, mas nesse todo o público estamos a incluir esta faixa também, que é a faixa dos adolescentes. Portanto, sendo um espetáculo para maiores de 12 anos, interessava-nos perceber como é que aqueles que estão ainda entre os 12 e os 18, aos 19, poderiam olhar para o espetáculo e sentir-se identificados e projetados nele. E, portanto, este olhar era mesmo essencial. Eles assistiram primeiro a uma leitura e a trabalho de mesa, portanto, foi o primeiro contacto que eles tiveram com o projeto, e foi muito interessante escutá-los também na sequência disso, perceber o que é que eles retiravam do texto, e como é que eles olhavam para cada uma destas personagens que no fundo vive uma adolescência numa época diferente, até ao adolescente de agora. Que percebemos rapidamente que era para eles o objeto de identificação imediato, não havia questão nenhuma. Depois assistiram num segundo encontro. Ouviram também já algumas maquetes das canções já criadas, já compostas, e portanto no fundo ficaram assim com uma visão também generalizada daquilo que era a base de trabalho para o espetáculo, o texto e algumas das canções, que eles apontaram como estando ainda muito suaves. Ou seja, uma das primeiras críticas foi a música estar muito suave, muito pouco ainda com a tal velocidade furiosa que eles reclamam como parte da sua vivência. E depois no segundo momento então tivemos
centrámo-lo mais na música, precisamente porque entretanto já tínhamos avançado bastante mais e o Hélder Gonçalves já tinha composto mais algum material, e fizemos uma chamada Skype em direto para o Hélder e a Manuela Azevedo, que estavam no norte a trabalhar entretanto com os músicos. Nós nessa fase estávamos já aqui com os atores a pôr assim, um esqueleto da parte do teatro de pé. E foi também muito interessante porque foi assim um confronto muito giro entre aquilo que era a expectativa deles relativamente ao trabalho que se teria feito entretanto sobre a música, e aquele confronto direto, de repente eles estarem a ter o privilégio enfim, a situação fascinante de ter o Hélder e a Manuela ao vivo, apesar de separados por uns quantos quilómetros, mas de estar ali ao vivo a cantar-lhes uma canção que tinham acabado de compor e que nós próprios nem sequer tínhamos ainda ouvido. E depois então no último encontro, que aconteceu agora recentemente, mostrámos-lhes já uma parte do ensaio e mostrámos-lhes as canções que entretanto foram compostas, que essas sim assentam mesmo nesta ideia de fulgor, assim, são temas mais ácidos, mais vivos, com mais guitarras elétricas, que era o que eles reclamavam, e portanto o tipo de reações também foi muito interessante e muito diverso. Eles também acompanharam, ou estão a acompanhar, uma componente muito importante para nós, que é a componente da comunicação. Este petit comité também é responsável por um pensamento estratégico sobre como é que se deve comunicar este espetáculo para um público adolescente, porque nós percebemos rapidamente que os nossos canais são muito diferentes, e se o espetáculo se apresenta num horário que é o horário do público em geral, nós temos de ter os adolescentes a receberem informação para ter um comportamento como o público em geral, que é de alguém que chega ao teatro por sua livre e espontânea vontade, compra um bilhete e assiste ao espetáculo. E, portanto, para investir nessa movimentação dos adolescentes com essa autonomia e essa capacidade de decisão, tínhamos de entrar nos canais deles para publicitar o espetáculo. E, portanto, temos feito uma série de conversas com eles sempre que há estes encontros, em que eles assistem a alguma coisa do processo, no sentido de pensar e refletir sobre a forma como devemos comunicar. Portanto, há canais que estamos a utilizar que nunca utilizaríamos de outra maneira, e há também um acompanhamento interessado por parte dos teatros que são nossos coprodutores nessa estratégia de no fundo, descoberta de outras maneiras de se chegar ao público e a este público em particular. Interessa-nos sempre muito falar sobre aquilo que sentimos que são os temas urgentes, ou seja, falarmos sobre aquilo que nos inquieta enquanto sociedade, aquilo que que no fundo sentimos que precisa de ser dialogado, que precisa de ser falado e que muitas vezes não tem o espaço suficiente para em conjunto fazermos uma verdadeira reflexão. Portanto, interessam-nos temas que poderíamos chamar de estruturantes, ou seja, aqueles que são verdadeiramente os temas, enfim, que todos em conjunto podemos refletir e pensar. Interessa-nos muito uma ideia de diálogo também com o público, ou seja, interessa-nos que aquilo que é o nosso objeto de trabalho seja algo urgente, não só para nós, mas também para quem estamos a criar. E muitas vezes nestes trabalhos em que nós não estamos a apontar necessariamente para um público adulto, interessa-nos mesmo conhecer muito bem a realidade desse público específico, para então
essa questão, essa tal urgência ser verdadeira, ser realmente uma urgência que nós conhecemos e à qual nós sabemos reagir e com a qual sabemos dialogar. Interessa-nos sempre muito também pôr a coisa na relação entre a verdade, a realidade e o espaço do teatro, que é um espaço cheio de convenções, cheio de artifícios, e o jogo entre essas duas dimensões é sempre algo também que nos interessa explorar e que nos interessa trazer para a cena mesmo, porque é também sobre isso. Quer dizer, já não faz para nós sentido continuar a fazer um teatro apenas de artifício. Já todos desconstruímos o teatro, não é? Para todos nós já a ideia de ter alguém a dizer um texto que não é verdade em cena é uma ideia já demasiado clara para todos nós, e portanto temos mesmo é que jogar com isso, com essa ideia de artifício e aí podermos explorar um limbo entre aquilo que é a verdade ou aquilo que é mentira, entre aquilo que é a ficção e a realidade. É algo também que nos interessa sempre pôr em cena. Queres acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu acho que, quer dizer, no fundo o Miguel disse aquilo que é essencial, mas eu ando muito obcecada com esta ideia da crise, e acho que neste espetáculo no Montanha Russa também estamos a trabalhar sobre isso. Porque a crise não é necessariamente uma coisa má, é uma coisa que nos obriga a tomar decisões e a escolher caminhos e a saber o que é que queremos e para onde é que queremos ir. E nós, diz-se muitas vezes que estamos a viver tempos conturbados, todos os tempos são conturbados, não é? O que não há muitas vezes é o espaço para refletir e pensar sobre essa perturbação dos tempos. E essa nossa demissão de nos implicarmos na realidade e no concreto é uma coisa que nos assusta a nós em particular e contra a qual nós lutamos bastante. E a nossa maneira de nos implicarmos é o teatro. Portanto, o teatro que fazemos é um teatro implicado e é um teatro que no fundo, onde nós procuramos, no fundo, abrir. Às vezes abrimos mesmo a ferida com o público à nossa frente e aquilo que queremos fazer com isso é simplesmente isso, ou seja, é abrir esse espaço, abrir essa zona de decisão e de reflexão e que nos força de alguma maneira a escolher um lado, um caminho, mesmo que nos venhamos a arrepender, mas que sejamos de facto responsáveis, de alguma forma implicados naquilo que são as nossas decisões e as nossas ações, depois daquilo que nos aprouver pensar sobre um determinado assunto. E, portanto, é isso, se calhar são espetáculos críticos no sentido em que promovem essa crise. Sem fazer essa crítica. Não, ou seja, não, sim. A decisão cabe a quem quiser fazer uma interpretação do espetáculo. Sim. Nunca sim, nós queremos dar detestamos. respostas. Daí também esta ideia de querermos sempre fugir do preconceito e das ideias feitas, do clichê, porque não nos interessa de todo fazer esse trabalho. Interessa-nos é isto, é abrir o espaço, abrir a ferida, mas que depois possa ser cada um a fazer a fazer a leitura e a tomar a condução da coisa e os argumentos que bem desejar. No fundo é isso.